Amém, irmãos? Feche seus olhos. Soberano Deus, glorioso eterno Pai, louvamos e engrandecemos ao Teu nome, porque já temos sentido a Tua presença neste lugar. Já podemos ouvir, Senhor Jesus querido, a Tua voz a falar conosco. Continua a usar o Teu servo, Senhor Jesus, nessa noite, como instrumento e ferramenta nas Tuas mãos, Pai. Fala, Senhor, aquilo que necessitamos ouvir da Tua parte, Pai, para que sejamos edificados em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Enquanto eu vou agradecendo aqui, eu quero convidar os amados a abrirem as vossas Bíblias. Eu vou fazer a leitura do tema, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Glória a Deus. E logo após, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus. Então vamos trabalhar nesses dois versículos e o nosso Deus vai trabalhar poderosamente. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. E logo após, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Enquanto você encontra, hoje já nem dá para falar isso mais, porque enquanto a gente está procurando, o pessoal da mídia já coloca no telão, então já está muito mais fácil, para aqueles que têm certa dificuldade. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Eu sei que já foi orado, mas eu tenho esse costume, por gentileza, se você puder, curva sua cabeça, feche seus olhos. Deus, aqui está a tua palavra diante do teu povo. Eu te peço duas coisas nesse exato momento. Primeiro, que o Senhor me dê sabedoria para ministrar a tua palavra. Segundo, que o Senhor dê entendimento para os seus filhos ouvirem e entenderem aquilo que o Senhor quer dizer. Eu te peço, ensina, exorta e edifica, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode tomar o seu assento, continuando a adoração, porque o nosso Deus merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Somente uma observação: nós estamos aqui em uma festa maravilhosa. Eu quero mais uma vez louvar a Deus por esse ambiente tão gostoso que a gente está. Mas eu quero pedir a sua atenção. Eu quero pedir aqui um pouco da sua atenção, porque nós vamos trabalhar um pouco na introdução. E se você não conseguir entender a introdução, fatalmente você vai perder o restante da mensagem. Então, eu peço um pouquinho da sua paciência. Não se canse. Daqui a pouco a gente dá glória, daqui a pouco a gente glorifica, e Deus, Ele vai estar trabalhando no nosso meio. Quem está comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, uma das maiores buscas que o ser humano faz ao longo da história, ele enfrenta uma busca desenfreada pelas explicações acerca do porquê do sofrimento. É uma busca que o ser humano tem feito, glória a Deus, nos anais da história. Existem pessoas que só conseguem acreditar na bondade de Deus, na onipotência de Deus, na onisciência de Deus, na onipresença de Deus, quando essas mesmas pessoas não estão passando por nenhum tipo de sofrimento. Eu repito, existem pessoas que só conseguem acreditar nos atributos de Deus, na bondade de Deus, quando não se vê ou não se passa por nenhum tipo de sofrimento. Esse pensamento, ele se dá tanto na história comum quanto na história bíblica. Ora, se a gente olhar pela história bíblica, nós entenderemos que em vários relatos da palavra de Deus, nós vamos observar alguns questionamentos. Mas de forma rápida, para a gente não ficar muito nessa introdução, você pode entender e ver, quando o dilúvio acaba, a nação se divide. Parte da nação é considerada os antediluvianos. Quem são os antediluvianos? Aqueles que olhavam para o dilúvio dizendo: Deus é um carrasco, Deus é aquele que não ama ninguém, Deus matou vários inocentes. Então, são aqueles que se levantaram contra Deus a partir do pensamento de que Deus é aquele que mata sem pensar. Calma, logo você vai entender.
Então esse questionamento acerca do sofrimento, ele vai passando pela história. Ora, eu estou falando de história bíblica, mas eu também posso citar uma história humana. Dia 1º de novembro de 1755, na cidade de Lisboa, era um feriado religioso. E segundo as estatísticas, 30 igrejas estavam abarrotadas de pessoas. Pessoas que saíram cedo de casa para entoar louvores a Deus. Pessoas que reuniram a sua família e saíram de casa para glorificar a Deus logo de manhã. A cidade inteira estava em festa. Todas as 30 igrejas de Lisboa tinham pessoas devotando o tempo a Deus. Tinham pessoas devotando adoração a Deus. Só que de repente veio um grande terremoto naquela cidade. E os estudos apontam que em menos de 6 minutos a notícia correu na cidade através das estatísticas. As estatísticas, perdoa, eu estou com uma afta aqui, irmão, tem palavra que vai ser difícil de sair. Então, porque quando eu falo, dói um pouco. Mas tenha paciência comigo. Segundo as estatísticas, aproximadamente, glórias a Deus, 3.000 pessoas haviam morrido. Existiam também uma estimativa aproximada de mais de 20.000 pessoas soterradas dentro dos escombros. Ora, esse acontecimento fez essa pergunta ecoar sobre toda a Europa. E a pergunta que se fazia era: se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? Se Deus é bom, por que é que na cidade de Lisboa, dia 1º de novembro de 1755, onde 30 igrejas abarrotadas de pessoas, onde pessoas estavam reunidas para louvar a Deus, Ele permitiu que um terremoto, glória a Deus, arrebatasse a cidade, e 20.000 pessoas ficassem soterradas dentro dos escombros, e mais de 3.000 morressem diretamente? Ora, a humanidade se perguntava: como acreditar na bondade de Deus se isso aconteceu? Outras perguntas podem ser formadas. O mesmo conteúdo, mas a formação da pergunta é diferente. Surgiam perguntas como: será que Deus não pode dar fim ao sofrimento? Outras perguntas surgiam: será que Deus não quer dar fim ao sofrimento? Outras perguntas eram formadas como: como é que eu posso adorar um Deus que me permite sofrer? Grave isso. O grande problema é que talvez nós também já fizemos essa pergunta. Quem sabe você enfrentando uma enfermidade, enfrentando uma crise conjugal, enfrentando um problema na família, enfrentando um problema profissional, uma crise financeira. Quem sabe você quase entregou o seu departamento pensando: como é que eu posso servir a um Deus que permite que eu passe por crises? Como é que eu posso servir um Deus que permite que eu passe por situações assim? O problema é nosso, porque o grande problema é que quando a gente sofre, quer seja de uma crise, de uma enfermidade, de um problema quase insolúvel para a gente é tentado a pensar que sofrimento significa ausência de Deus. A gente é tentado a pensar que sofrimento quer dizer que Deus me abandonou. Quando sofremos, a nossa carne é tão falha que ela pensa: Deus te abandonou, você está sofrendo. Quando sofremos, a nossa carne é tão falha que ela diz: você não é mais filho, você está sofrendo. E eu estou pregando para pessoas aqui que estão dando glória nesse congresso, mas não sabem a hora de voltar para casa, fechar a porta do quarto e chorar a madrugada inteira. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Grave isso. Muitas das vezes nós pensamos que porque sofremos, Deus nos esqueceu. Pensamos que porque sofremos, Deus nos emancipou. Isso é porque a gente só acredita na bondade de Deus quando Ele manifesta a sua misericórdia. Mas pasmem, irmãos, pasmem. Existe uma linha radical de filósofos que vai um pouco mais além nessas perguntas e nesses questionamentos. E o questionamento é: ora, vocês estão perguntando por que é que Deus permite o sofrimento? Vocês estão perguntando por que é que Deus não dá fim ao sofrimento? Os filósofos vêm e dizem: simples, é porque Deus não sabe o que é sofrer. Deus, Ele não se importa. Isso é palavra deles, irmãos, grave isso.
Eles dizem: Deus, Ele não está interessado em acabar com o seu sofrimento, porque Deus não entende o que é sofrer. Deus está no seu trono, rodeado de glória, os serafins adorando Ele, rodeado, glória a Deus, da luz da sua glória maravilhosa. Então Ele não sabe o que é sofrer. Segundo esses filósofos, Deus não quer dar fim ao nosso sofrimento, porque Ele não entende o que é sofrer no âmbito terreno. Parece que eu vejo Deus fazendo uma reunião no céu muito tempo atrás, observando todos esses questionamentos e dizendo: ora, eu estou vendo que existe um questionamento rolando lá na terra. Eu estou vendo que a criatura está questionando o Criador, dizendo que eu não me importo com o sofrimento deles, porque eu não sei o que é sofrer. Dizendo que eu não me importo com a luta deles, porque eu estou rodeado de glória, sentado no meu trono. Parece que eu vejo alguém dizendo: Pai, eu tenho um plano, Pai. Primeiro, esse questionamento se dá por causa do pecado. O pecado fecha a visão e coloca incredulidade no homem. Eu tenho um plano que vai resgatar eles do domínio do pecado, e ainda vai apagar todos os questionamentos acerca do sofrimento. Parece que eu vejo Deus dizendo: então tá bom, então eu quero enviar alguém, quem pode ir? Eis-me aqui, envia-me a mim. Parece que eu vejo Paulo gritando e dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sofrimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E a Bíblia diz: e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E ele continua: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, e diante do nome dele toda língua confessará e todo joelho vai se dobrar. Já tem alguém entendendo? E eu já vou liberar. Você já está entendendo? Eu não vim falar de carro novo, eu não vim falar de dinheiro no bolso, eu não vim falar de chave de prosperidade. Eu vim falar de um nome, de um nome, de um nome. Só quem já está entendendo que o nome de Jesus, é só falar do nome dele que a igreja entende. Então, se você crê nesse nome, libera o teu melhor glória, porque Jesus se disponibilizou para sofrer. Eu vim falar de um nome. Jesus se disponibilizou para sofrer. O questionamento da humanidade é: por que que Deus não põe fim ao sofrimento? Então Jesus se dispõe para apagar todos os questionamentos do ser humano acerca do sofrimento. Eu vou passar por um sofrimento que nenhum homem ousou passar. Eu vou passar por um sofrimento que ninguém suportará enfrentar. Por isso, eu já começo a terminar essa introdução dizendo que se nós queremos nos livrar desses questionamentos, nós devemos olhar para o exemplo de Cristo e para a sua cruz. E a gente vai ver que Cristo compartilha do nosso sofrimento na cruz do Calvário. Grave, a cruz de Cristo é a resposta final para todos os nossos questionamentos. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que eu não sofro nada. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que o preço maior Ele já pagou. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que eu consigo continuar mais um pouco.
Isso aqui não está nem no esboço, mas o céu me manda dizer para alguém: quando você olhar para a cruz, você vai entender que dá para continuar liderando esse departamento. Quando você olhar para a cruz, você vai ver que dá para continuar liderando essa igreja um pouco mais. Quando você olhar para a cruz, você vai entender que dá para continuar investindo nessa pessoa, orando por essa pessoa, buscando, continua um pouco mais, mas olhando para a cruz. Jesus, ele vem com um objetivo. Daqui a pouco você dá glória, irmão. Jesus, ele vai cumprindo o seu ministério e ele vai declarar qual é a sua missão em uma das conversas com os discípulos. E ele diz, Lucas capítulo 9, versículo 22 e 23. É o seguinte: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos, dos escribas, ele vai ser morto, mas ao terceiro dia. Só que Jesus, ele continua dizendo: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, deve cada um tomar a sua cruz e me seguir. Perceba que quando Cristo fala do seu sofrimento, ele não fala de cruz, mas quando ele fala do sofrimento daqueles que queriam segui-lo, ele aponta para a cruz. Ele não revela que ele iria para a cruz inicialmente, mas ele revela: vocês vão ter cruz para carregar. Porque vida com Deus não é vida de facilidade. Vida com Deus é vida de possibilidade. Facilidade jamais. Por isso, irmãos, Jesus, ele está dizendo, aleluia, eu vou sofrer, mas quem quer me seguir vai sofrer também. Só que Jesus, ele vai para a cruz com um objetivo. O objetivo de Cristo ir para a cruz é salvar todos aqueles que o pecado tinha domínio antes da sua morte. Jesus ama tanto você. Jesus, ele te amou antes de você vir à existência, que há mais de 2000 anos atrás, ele entregava a sua vida numa cruz. Daqui a pouco a gente dá glória. Jesus está indo para a cruz, evangelista David. O grande problema é que a gente fala de cruz, mas a gente fala de forma, glória a Deus, muito simbólica. Eu vim fazer você refletir, para você entender o preço que Jesus estava disposto a pagar para que você hoje fosse livre. Eu vim falar para alguém que Jesus, ele se dispôs a pagar um preço. Primeiro, para apagar todos os seus questionamentos acerca do sofrimento. Segundo, para te dar perdão. Terceiro, para te dar a chance de morar no céu. Então Jesus está dizendo: eu vou para a cruz, mas 3 dias depois o negócio muda. O que é a cruz, pastor Gideão? Vem comigo. A cruz, ou melhor dizendo, a crucificação foi inventada pelos bárbaros e apossado pelos gregos e romanos. Ora, mas o que é a crucificação de fato? A crucificação nada mais é do que o método mais cruel de execução de um condenado, promovendo o máximo de tortura naquele que está sobre a cruz. Por isso, a cruz era reservada somente para transgressores da lei. A cruz era reservada para os piores ladrões. A cruz era reservada para escravos. A cruz era reservada para estrangeiros. Ora, preste atenção nisso. Nós precisamos entender o seguinte: a cruz sendo reservada para escravos, logo nós temos uma compreensão melhor, aleluia, do que a condenação trazia, para Deus, de medo e de consequências de tortura para aqueles que eram condenados. Porque quando Roma assume o método de crucificação para matar os condenados, glórias a Deus, Roma chegou em ocasiões de fazer crucificação em atacado. Existiam situações que 200 pessoas eram crucificadas por dia. Agora imagine só, 200 cruzes colocadas,
com pessoas sendo crucificadas, e os seus familiares, aqueles que conseguiam assistir aquele escárnio, vendo a crucificação daqueles seus familiares condenados por Roma. Agora grave isso, é bem lógico, e você já deve que entendeu, que a crucificação, glória a Deus, onde Jesus foi submetido, era uma crucificação um pouco diferente. Primeiro, porque a cruz que Jesus foi colocado era uma cruz chamada sublimes, era uma cruz mais alta, para deixar Jesus em destaque. Logo, nós entendemos que na crucificação em Atacado, onde aproximadamente 200 condenados eram mortos, eram cruzes com altura menor, para não causar muito cansaço aos soldados e aos carrascos. Só que, vendo essa lei de Roma, evangelista David, onde, glória a Deus, aquele que tinha um escravo poderia crucificar o escravo que havia o prejudicado, eu vendo essa lei, eu entendi um pouco melhor, e veio uma iluminação na minha cabeça, pastor, acerca do livro de Filemão. Ora, quando a gente fica sabendo dessa lei, a gente tem uma compreensão melhor do que acontece no livro de Filemão. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Então vem comigo. Se você pega o livro de Filemão e você vai ler, você vai ver uma história de um escravo chamado Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo é um escravo fugitivo. A história diz que esse Onésimo, ele prejudica o seu senhor e foge. Por que é que Onésimo foge? Simples, Roma colocou a lei: se o escravo prejudicar o seu senhor, o senhor que pegar esse escravo pode crucificá-lo numa cruz. Onésimo prejudica Filemão e ele diz: eu não vou ficar aqui para ser crucificado, eu sei como a morte de crucificação é torturosa, então eu vou fugir. Só que na jornada de fuga de Onésimo, ele entra em uma cela, ele vai preso, e quando ele vai preso, ele se encontra com Paulo. Quando ele se encontra com Paulo dentro da prisão, pastor, eles começam a conversar, porque Paulo não perdia a oportunidade de pregar a palavra. E eles, eu não sei como começou a conversa, mas eu sei que foi, glória a Deus, uma conversa mais ou menos assim: quem é você? Olha, eu sou Paulo, eu sou prisioneiro do Senhor, mas a palavra que eu carrego nunca está presa. Parece que eu vejo Paulo replicando a pergunta: e quem é você? Eu sou Onésimo. De onde você veio? Olha, eu tenho o meu senhor é um homem chamado Filemão, só que eu prejudiquei ele, eu roubei ele, e eu, sabendo da lei, eu fugi, porque se eu ficasse lá eu seria crucificado. Nessas horas a gente percebe que o livro de Filemão é um evangelho em miniatura, porque quando Paulo olha para Onésimo, ele diz: opa, quem é o teu senhor? Meu senhor é Filemão. Rapaz, Filemão? Sim, preguei para ele, rapaz. Ele é meu filho na fé, rapaz. Quer saber de uma coisa? Eu vou interceder por você a ele. Olha o cenário. Onésimo está dizendo: Paulo, você não está entendendo. Eu fugi porque tem uma cruz me esperando lá. Eu fugi porque tem uma cruz reservada para mim. Quando eu voltar para lá, eu vou para a cruz. A cruz é minha, Paulo. Eu que tenho que ir para a cruz, Paulo. Fica tranquilo, eu vou interceder por você. Aí Paulo manda uma carta para Filemão dizendo: recebe Onésimo de volta. Aquele que antes era inútil, mas agora ele tem utilidade para mim e para você. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou dizendo que é a intercessão de Cristo, porque a gente estava condenado à morte, a cruz era nossa, mas Jesus olhou para nós e disse: vocês não tinham utilidade nenhuma por causa do pecado, mas quando eu desci na terra, intercedi ao Pai por vocês, agora você tem utilidade, você é vaso de honra, eu coloquei o Espírito Santo em você. Mas vem comigo. Recebe Onésimo de volta.
Antigamente ele era inútil para todos, mas agora ele tem utilidade para mim e para você. Porque evangelho não é sobre quem tem visibilidade. Evangelho é sobre quem tem utilidade. Deus não te chamou para ser visto, Deus te chamou para ser útil. Foi para isso que Ele te deu o Espírito Santo. Foi para isso que você recebeu a unção do céu. Foi para isso que Ele te encheu de graça. Então quer saber de uma coisa? Se o teu nome não aparecer no cartaz, não se preocupe em ser visto, se preocupe em ser útil. Grave isso. Você pode não ser visto, mas você tem utilidade. Teu nome pode não aparecer, mas tem um nome que é sobre todo nome. Ele sabe o teu endereço, Ele sabe onde você mora, e Ele colocou uma unção sobre a tua vida. Se você não tem visibilidade aqui dentro, tem um púlpito aí fora de almas perecendo. Seja instrumento de Deus aonde Ele te colocar. Vem comigo. Aí Filemão continua. Paulo continua escrevendo para Filemão. Tem mais, Filemão? Eu sei que você está procurando ele, e o motivo é de prejuízo. Mas se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta que eu pago a dívida dele. Conjectura minha, é como se Paulo estivesse dizendo para Filemão: Filemão, sabe essa cruz que está reservada para Onésimo aí? Se for preciso, eu subo nessa cruz e pago a dívida que Onésimo tem com você. Eu não sei se tem alguém entendendo isso, mas eu estou pregando que aproximadamente 2000 anos atrás, alguém subiu na cruz que era minha, alguém subiu na cruz que era sua. E Colossenses 2,14 diz: havendo riscado toda a cédula que nos era contrária, cravou-a na cruz. Então recebe, você não deve nada para o diabo, a dívida foi paga. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Urabaia, a dívida foi paga e você não deve nada. Tem uma graça de Deus aqui. Tem uma graça de Deus pairando sobre esse ambiente. Eu não sei se você está entendendo, mas quem já foi muito perdoado, muito é grato. Eu estou pregando para alguém que já foi muito perdoado. Eu estou pregando para alguém que nem era para estar dentro de uma igreja. É só que na mesa de Jesus tem lugar para Pedro, mas tem lugar para Judas também. Na mesa de Jesus tem lugar para João, mas tem lugar para Judas também. Na mesa da graça tem lugar para todo mundo, mas Ele vai transformar. A cruz era o alvo de Cristo. A gente fala do sangue, que é o preço, mas a gente precisa falar da cruz, que era a fatura. Só eram levados para a cruz aqueles que cometessem os piores crimes e fossem considerados ameaças à sociedade. Mas Jesus, o nosso Deus, foi para a cruz sem ter cometido crime algum. Uma certa vez em Mateus capítulo 3, pastores, João Batista está batizando, glória a Deus, na beira do Rio Jordão, e ele está pregando a mensagem dele: raça de víboras, quem é que vos ensinou a fugir da ira futura? Parece que eu vejo uma filha se formando e João Batista batizando: vem sucuri, vem cascavel. E as serpentes vêm passando.
Quando de repente João Batista coloca um dentro da água, e quando ele termina de se batizar, ele olha: peraí, tem alguém nessa fila que não é serpente nenhuma. Esse aí não é jararaca, esse aí não é urutu cruzeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou sentindo uma graça tremenda dele aqui. O Cordeiro Imaculado, ele entrou na fila dos pecadores só para dizer: você tem valor, você é importante, então dê valor à tua chamada e vá até o fim, meu filho. Grave isso. Só porque Jesus te ama, Jesus se tornou culpado, mas nunca deixou de ser inocente. Porque Jesus te ama, Jesus se tornou homem, mas nunca deixou de ser Deus. Porque Jesus te ama, Jesus se tornou servo, mas nunca deixou de ser o Senhor. Porque Jesus te ama, Jesus se tornou cordeiro, mas nunca deixou de ser leão. Ele esvaziou-se de si mesmo, mas a eternidade continuou habitando dentro dele. Aleluia. Quando falamos de crucificação, entendemos que a crucificação ou a cruz, ela é vista de pontos diferentes. Para os romanos, grave isso, para os romanos, a crucificação era o pior castigo aplicado a alguém. Quando um romano ouve a palavra crucificação, ele interpreta como barbaridade, dor, tortura, castigo. Ora, a crucificação era um método tão cruel de execução que um filósofo grego chamado Marco Túlio Cícero escreveu: é um castigo muitíssimo cruel e repugnante. Um pouco mais tarde, Marco Túlio escreve dizendo: amarrar um cidadão romano é crime, chicoteá-lo é abominação, matá-lo é uma atrocidade, mas crucificá-lo, ele coloca 3 pontos, e ele continua: não há palavras para descrever tamanha crueldade. Quando um romano olha para a cruz, ele vê castigo, ele vê dor, ele vê sofrimento, ele vê tortura. Agora, os judeus, quando olhavam para a cruz, eles já tinham uma percepção um pouco diferente. Se para o romano a crucificação era castigo, para os judeus a crucificação era escárnio, zombaria. Por quê? Porque existia, uma frase muito famosa, glória a Deus, entre os judeus, que eles diziam o seguinte: aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Ora, só que o madeiro aqui não é cruz. Madeiro aqui nessa frase é enforcamento. Só que os judeus, eles não discerniam muito bem enforcamento de cruz. Então, para eles disseram o seguinte: ora, não tem como Jesus ser o Messias se quem vai para a cruz é maldito. Por isso, existia tanta zombaria dos judeus acerca de Jesus. Então, grave essa informação: os judeus, não todos, mas a maior parte, eles não podiam acreditar que o Messias morreria sobre uma pena chamada maldição. Ora, como alguém é o Messias se quem vai para o madeiro é maldito? Para eles, a crucificação de Cristo era motivo de chacota. Grave isso, e daqui a pouco a gente dá glória. Um satirista judeu chamado Trifo, ele disse não acreditar sobre a possibilidade do Messias morrer na cruz. Então, quando os judeus olhavam para a cruz,
eles não perdiam a oportunidade de ridicularizar a cruz. Ora, se você vai pesquisar um pouco, você entende que foram encontrados dentro dos escombros em Roma caricaturas onde zombaram da crucificação de Cristo. Pasmem, irmãos, pasmem. Também foi encontrado uma caricatura grosseira, colocando o homem numa cruz com a cabeça de um burro, de um jumento. Tamanha era a zombaria dos judeus acerca da crucificação. E Jesus, sabendo da zombaria, por amor a mim, Ele foi. Por amor a você, Ele enfrentou a zombaria. Ele enfrentou o escárnio. O grande problema é que a gente, porque alguém não deu Pai do Senhor, a gente quer sair da igreja. O grande problema é porque a gente não recebeu a oportunidade, a gente quer sair, quer entregar tudo. Mas Jesus nos ama tanto que Ele foi zombado e foi humilhado e foi cuspido e foi traído e foi negado e foi. E o Espírito Santo está dizendo: glória a Deus, não te deram oportunidade? Continua. Não te cumprimentaram? Continua. Não colocaram o teu nome no cartaz? Continua. Não está na programação? Continua. A palavra de Deus nessa noite para a igreja é: continua, 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 mesmo com oposição, continua. Agora grave isso: para os romanos a crucificação era castigo, para os judeus a crucificação era motivo de chacota, zombaram da crucificação. Por isso, em Mateus capítulo 26, versículo 36 a 46, Jesus está perto de ir para a cruz. Aí Ele diz: a minha alma está abatida, eu preciso orar. Ali é a divindade e a humanidade de Jesus em conflito. Porque a divindade de Jesus sabe que a cruz é o propósito. Jesus, sendo Deus, Ele sabe que na cruz a dívida do pecado é apagada. Mas a humanidade de Jesus sabe que cruz é tortura. A humanidade de Jesus sabe que cruz, glória a Deus, é barbaridade, é castigo, é dor. Por isso, Ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Nesse momento, é a humanidade de Jesus dizendo: a cruz é tortura. A cruz é castigo. Então, quando Jesus pensou nele, Ele disse: se possível for, passa de mim esse cálice. Mas parece que eu vejo Jesus olhando para Poços de Caldas e dizendo: daqui a mais ou menos 2000 anos vai ter um pré-congresso da Almadepoc. E se eu não for para a cruz, aquele congresso não vai acontecer. Então, quando Jesus pensou nele, Ele disse: passa de mim esse cálice. Mas quando Ele olhou para você no futuro, Ele disse: para aquele pré-congresso acontecer, Pai, todavia seja feita a tua vontade. Levante a sua mão que eu vou liberar uma palavra de Deus aqui. Oramando corabacandarabatagassúria. Não era para você estar dentro desse congresso hoje, mas um sacrifício perfeito há 2000 anos atrás, um sacrifício vicário há 2000 anos atrás, disse assim: eu vou para a cruz, para Almadepoc me adorar em 2026, eu vou para a cruz, para Almadepoc glorificar o meu nome em 2026. Só quem é grato por esse sacrifício. Não era para eu estar aqui, mas já que eu estou aqui, eu vou dar a minha melhor adoração para Ele. Aquelas mãos levantadas me motivaram. E eu vou dizer: tem pessoas aqui que eram para estar dentro de uma UTI, outras dentro de um caixão, outras na boca de fumo, outras no tráfico. Mas já que você veio, não perde a oportunidade. Levante a mão para cima e diz: Senhor, era para eu estar morto, mas já que eu estou aqui, eu vou adorar, eu vou adorar. Só quem vem comigo, eu te convido a 30 segundos. Só quem é grato, só quem é grato.
Ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida. Eu sinto uma graça nesse ambiente. Não é chave de carro, meu filho. Não é teologia da prosperidade. É teologia do céu. O céu está te esperando. Só é possível porque a dívida foi paga. Adore, adore, adore. Tem gente grato aqui essa noite. Eu estou ouvindo a adoração de quem é grato aqui essa noite. Seja grato pelo alimento que está na tua mesa. Seja grato pela saúde que você tem. Pastor, mas eu estou com uma dor nas costas. Enquanto você está reclamando disso, tem alguém dentro de uma UTI que estava implorando para estar aqui dentro e não está. Enquanto a gente está aqui dentro e não consegue abrir a boca para dar glória, tem alguém dentro de uma CTI dizendo: eu queria estar na igreja, eu queria estar no congresso. Mas enquanto isso, tem gente que vem para um ambiente desse e não consegue ser grato ao Deus da salvação, não consegue ser grato ao Deus que salvou ele. Irmão, você tem fôlego de vida aí? A perna está boa, as mãos estão boas. Usa esse corpo para glorificar a Ele. Só quem é grato. Quem é grato adora. Quem é grato adora. Quem é grato. Isso é barulho de gente grato, David. Isso é barulho. Pastor, vão criticar o jeito que eu adoro. Só Deus e você sabe de onde você saiu, meu filho. Só Deus sabe de onde Ele te arrancou. Era para você estar morto. Já que você está aqui, pode criticar, pode falar mal, mas quem veio adorar, orabacando, orabadagasturi bricona, urabacanda, arabadácia, urabacou, rabacanda, arabadagasturi bricou. Só quem é grato. Eu acho que você está entendendo o que eu estou dizendo. Não foi com ouro que me comprou Jesus, mas foi com sangue. O tom você nem sei se eu vou achar. Vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Não foi com ouro, mas com seu sangue. Você está entendendo isso? Nós que sempre por seu sangue, porque Ele vive. Posso crer. Você pode vir comigo nisso? Porque Ele, oh glória, não tema, temor não. Só quem é grato vem comigo. Mas eu venci, e a minha vida está na
essa unção, receba essa glória, receba essa unção, receba essa glória, receba essa unção. Só quem foi perdoado recebe essa glória. Você foi perdoado, você foi redimido, você foi lavado, você foi comprado, o preço já foi pago. Urabacandarabadagassúria. Só quem está recebendo dessa presença. Vem comigo. Jesus foi para a cruz. O grande problema é que muitas das vezes falamos de cruz e nós não nos atentamos a algumas situações que Jesus enfrentou por nos amar. E entenda que tudo que eu vou falar aqui nos poucos minutos que me restam, Ele fez porque nos ama. Na crucificação existe aquilo que se chama sofrimentos preliminares da cruz. E quando eu falo sobre sofrimentos preliminares da cruz, eu estou me referindo ao espancamento que ele sofreu durante a noite. Prenderam as mãos do seu Jesus em um tronco, e os carrascos, com chicote nas mãos, desferiam golpes nas costas e em todo o corpo. Jesus, ele não conseguia se defender. Jesus, ele não conseguia mover o seu corpo. Ora, as suas mãos estavam presas em cima, não tinha como se defender de nada. Ora, segundo nós entendemos, aproximadamente 39 chibatadas ao longo do seu corpo. Só que na ponta daquele chicote, 12 pontas. Só que naquelas pontas existiam, glórias a Deus, pedaços de chumbo e de osso. Chumbo para dar peso, osso para dar corte. Então, 39 chibatadas vezes 12 pontas, isso dá 468 feridas abertas ao longo do corpo de Jesus. Tudo isso por nos amar. Cada vez que um golpe era desferido, o chumbo penetrava a pele de Jesus, e quando era puxado, os ossos rasgavam o seu corpo, promovendo dor e tortura. Tudo isso por amar a igreja. Mas ele não desistiu. Também foi colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos. Uma coroa no grego chamado pileus. Mas não é uma coroa como nos filmes, que nos filmes é como se fosse um laço ao redor da cabeça. Mas pileus no grego era como se fosse um gorro que cobria toda a cabeça. E esse gorro, confeccionado com espinhos, e a engenharia desse gorro era proporcionar tortura. Qualquer tipo de movimentação que Jesus quisesse fazer com a cabeça, fazia com que os espinhos penetrassem ainda mais no couro cabeludo do mestre. Imagine ele querer mexer a cabeça, mas ele sabe que quando ele mexer a cabeça, os espinhos vão penetrar cada vez mais, causando dor. Mas ele enfrentou por amar a igreja. Ele enfrentou por amar você, obreiro. Uramando corabacandarabadágassuri bricondarabadagasuri bricondarabadagasuri bricai. Na via dolorosa, Jesus coloca o patíbulo na cruz nos ombros, mas por 3 vezes Jesus cai. Por isso, Simão Cirineu foi solicitado para ajudá-lo. Só que em cada queda, primeiro, Jesus, ele sofre esfoliações nos joelhos. Só que em cada queda, o patíbulo da cruz passa nas costas
onde as feridas estão abertas, promovendo cada vez mais dor e tortura. O patíbulo cai e sai rasgando tudo naquelas feridas que já estavam abertas. Jesus precisou de ajuda. Por isso, o escritor de Isaías diz, Isaías 1:6: olha como estava o teu Senhor, da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada bom, somente machucados e vergões, e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Assim era o nosso Jesus na via dolorosa. Fica tranquilo que eu não vou terminar a mensagem com essa imagem de Jesus não, tá? Quando Jesus está na cruz, Jesus é levantado, os cravos transpassam os pulsos de Jesus, e quando os cravos transpassam, nervos são rompidos, quebrados, promovendo cada vez mais dor e tortura. Porém, quando a cruz está lá em cima, o corpo de Jesus pende para frente. Quando o corpo de Jesus pende para frente, ele não consegue respirar, porque as costelas comprimem o pulmão. Se Jesus quer respirar, ele precisa forçar novamente os pulsos e voltar o corpo para trás. Então ali está um dilema: eu fico sem respirar e morro de asfixia, ou eu forço cada vez mais o meu corpo e os meus pés para conseguir um pouco de oxigênio. Só que quando Jesus está na cruz, isso já traz a mensagem do Evangelho: um pé em cima do outro, para dizer que o caminho é estreito, mas os braços abertos, para dizer que a oportunidade de salvação está aberta para todo mundo que aceitar Ele. Jesus, Ele sofreu. Jesus estava com cãibras e o corpo de Jesus não conseguia suportar o seu peso. As pernas se dobram e os pulsos são obrigados a sustentar todo o peso de Jesus. Por isso o profeta Isaías diz que mesmo passando por tudo isso, Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. E Ele continua: Ele foi afligido e oprimido, mas Ele não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Eu volto e te pergunto: qual é o teu sofrimento mesmo? Você que chegou aqui querendo entregar o departamento, te pergunto: qual é a dificuldade mesmo? Qual é o problema que você está enfrentando mesmo? O que é que estava te fazendo parar? O que é que estava te fazendo desistir? Você acha que você está sofrendo? Olha para isso. Olha para a cruz, meu filho. A gente está olhando demais para as circunstâncias e não está olhando para a cruz. Por isso, nós entendemos o seguinte: 1 Coríntios diz: a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Eu entendo, evangelista David e pastores, que os gregos e romanos, eles não compreendiam a mensagem, compreendiam a imagem. Eles olhavam para a cruz e os romanos diziam: castigo, dor, tortura. Os judeus olhavam e diziam: zombaria, escárnio, chacota. Porque tem gente que pensa que o que muda a vida do crente é a imagem da cruz. Não adianta carregar a imagem, tem que viver a mensagem. Não adianta nada andar com crucifixo, irmão. Imagem não resolve. O que muda a vida é a mensagem da cruz. Por que, pastor Gideão? Simples. Porque a imagem da cruz
fala de tortura, mas a mensagem da cruz fala de redenção. A imagem da cruz fala de sofrimento, mas a mensagem da cruz fala de amor. A imagem da cruz fala de castigo, mas a mensagem da cruz fala de perdão. A imagem da cruz fala de vergonha, mas a mensagem da cruz fala de reconciliação. A imagem da cruz fala de humilhação, mas a mensagem da cruz fala de salvação. Quer uma palavra? Está desanimado, filho? Olha para a cruz. Está desanimado, filho? Olha para a mensagem da cruz, porque na cruz Ele te amou, na cruz Ele perdoou os teus pecados, na cruz Ele te deu nova vida, na cruz Ele pagou a dívida do pecado, e na cruz se cumpre a palavra que você não é mais escravo do pecado, você é livre para adorá-lo. Já que você é livre, se alegre nesta noite. Eu trouxe essa mensagem de reflexão. Tem horas que a gente gosta de trazer mensagem de avivamento, de avivalista, de movimento, mas Jesus me disse para fazer refletir. Porque no nosso ambiente, muitas das vezes estamos acostumados a levantar a mão quando o outro levanta, mas só a gente sabe como é que está dentro de casa. Eu estou pregando para pessoas que até cantaram, até deram glória, mas está cheio de conflitos internos. Eu estou pregando para pessoas que só vestiram a camiseta para não levar puxão de orelha, entre aspas. Eu estou pregando para pessoas que disseram: vai ser o último pré-congresso, eu vou entregar tudo. Eu estou pregando para pessoas que disseram assim: eu não aguento mais disfarçar, eu tenho que passar uma imagem que está tudo bem, eu tenho que dar glória porque está todo mundo dando glória, eu tenho que exaltar Deus porque está todo mundo, mas só Deus sabe como é que está aqui dentro. E eu não vim trazer mensagem de tristeza. Eu estou dizendo para você que nós temos um amigo chamado Espírito Santo. E esse amigo chamado Espírito Santo, ele sonda os corações nessa noite. Ele conhece você, quando Deus, que fica até sorrindo quando está na igreja, mas parece que quando você está sozinho, uma tristeza quer invadir a tua alma, e existe alguém dizendo para você: para, filho, não está valendo a pena. E enquanto eu prego isso, o Espírito Santo sobra no meu coração, glória a Deus, e fala no meu ouvido. Tem pessoas aqui que não estão aguentando mais, porque é só ele servindo a Deus na casa dele. Pastor, é só eu na minha casa, o fardo está pesado, eu não estou conseguindo mais. Deus está dizendo: não é só você. Antes de você chegar lá, eu chego primeiro, filho. Não é só você dentro daquele quarto. Quando você está chorando, eu estou enxugando as tuas lágrimas. Você não está sozinho naquela família. Você é uma porta que Deus vai usar para salvar aquela casa inteira. E o diabo sabe disso, e ele está fazendo de tudo para tentar fazer você parar. Ele está fazendo de tudo para você desanimar. Mas Deus me trouxe para dizer aqui: filho, Deus, você pode estar passando por adversidade, mas primeiro, olhe para o sofrimento daquele que pagou a tua dívida. Segundo, tem um propósito escondido por detrás dessa dor. Oramando kondarabadagasuribre kondarabadagasuribre kondaras. Oramando kondarama nagasturibre kondarácia. E o Espírito Santo me impulsiona a dizer: não vá embora para casa para viver o mesmo ciclo hoje. Não, não aceite ir embora para casa para o ciclo ficar se repetindo. Dá glória a Deus no sábado, mas quer se matar no domingo. Que negócio é esse, irmão? Que opressão maligna é essa? Fala em língua estranha na igreja, mas quer tirar a vida quando está em casa? Não, o Espírito Santo que te enche aqui permanece com você na tua casa. E diante disso, o Espírito Santo me impulsiona a dizer para alguém: você, independente de qual decisão seja, você estava com a decisão tomada, e essa decisão
iria interferir diretamente na tua vida com Deus. Eu convido você a vir aqui na frente. Nós vamos orar. Pastor, eu queria pular no poder. O Espírito Santo também quer te revestir, mas antes de revestir, Ele vai te transformar, meu filho. Eu convido você a vir aqui na frente. Pastor, vão me julgar. Não, meu irmão. Ninguém está aqui para julgar ninguém. E ninguém sabe que decisão é essa. Mas Deus manda eu te dizer. Ela diz, vem, eu quero mudar o quadro. Eu quero mudar a história. Eu quero quebrar esse ciclo. Esse ciclo que vive se repetindo. Dá glória a Deus na igreja, mas vive uma crise interna dentro de casa. O Espírito Santo quer mudar isso hoje. Eu quero convidar alguém. Eu quero convidar alguém. Existe mais alguém? Aleluia. Eu quero convidar alguém. Não adianta. Depois, pastor, eu não fui lá na frente. Toma a decisão, filho. O Espírito Santo tem consolo para a tua alma. O Espírito Santo tem consolo para a tua vida. O Espírito Santo tem transformação para a tua vida. Pastor, vão me julgar. O único que poderia julgar em João 8 disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Então vem, se você sente que necessita de vir. Aleluia. Você não é de ferro, filho. Você não é super-homem. Você não é super-mulher. A gente tem sentimentos, mas o Espírito Santo diz, eu não paguei o preço para você ficar entregue. Eu não paguei o preço para você viver na depressão. Eu não paguei o preço para você viver esse ciclo. Eu paguei o preço para você me servir, para você estar no meu altar. Nós temos poucos minutos. Eu quero convidar nesse exato momento irmãs que estão posicionadas em Deus. Você vai ficar do lado de uma dessas irmãs. Escolhe quem você vai ficar do lado, quem você tem comunhão e afinidade. Mas se você não tiver, o Espírito Santo vai trazer essa comunhão agora. Eu quero convidar irmãs aqui. Pastor, eu estou vivendo uma vida de oração, Deus está me abençoando. Vem, nós vamos orar aqui do altar e você vai interceder por essas vidas aqui. Vem, gente, vem. Deus tem uma obra a realizar. E toda a igreja se coloca em pé. Qual é o teu sofrimento mesmo? Qual é o teu problema mesmo? Volte para casa entendendo, o teu sofrimento não é nada para que Deus não possa resolver. Faz tempo para mim, você não. Oremos. Tem. Deus amado, Deus querido, era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Os obreiros me ajudem a orar por gentileza. Deus amado, Deus querido, de madrugada, e em soluços já não ouço tua voz. Que saudade eu estou de você e das conversas que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Ah, que saudade eu estou de você.
marquei esse encontro porque eu precisava falar contigo, que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade, é tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo, mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Se quiser adorar, adora. É que o Espírito Santo está sarando corações aqui na frente. Também. E você aí atrás, que está precisando ser sarado, seja sarado. Receba o consolo do Espírito. No cantinho da cama você me chamava de meu amigo. Ah, que saudade. Ele te ama. Jesus te ama. Quem sabe o seu pai não fala que te ama, mas Jesus te ama. Quem sabe a sua família não diz que te ama, mas o Espírito Santo está dizendo: eu te amo tanto. Olha os livramentos que eu já te dei, filha. Eu te amo tanto. Já livrei você da morte. Eu te amo tanto. Enquanto você dorme, eu estou dando livramento que você nem vê. Nessas ruas aí, eu estou te dando livramento que você nem vê, porque eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. A gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Volte para Jesus porque Ele te ama. Se existe alguém que não voltou para Jesus, a oportunidade de voltar é hoje, porque Ele te ama. Na nave da igreja, existe alguém que quer retornar para Jesus? Eu tenho 2 minutos. Existe alguém que quer voltar para Jesus, aquele que te ama de verdade? Alguém? Pastor, Deus abençoe. Deus abençoe. Glórias a Deus.